O vídeo de hoje, Oscar na pré-lista de convocados para a seleção brasileira. Carlo Ancelotti. E depois melhorou muito. Hoje é um dos grandes treinadores do futebol brasileiro. Tava até conversando contigo aqui. Tá entre o top 5 de mais longevos do futebol brasileiro atualmente, agora no Bahia. É Abel, Vojvoda, Rogério e Zubeldia. Aí, ó. Falta que eu quero saber de vocês. A gente vai falar daqui a pouco. Pois daqui a pouco. Porque o homem divide opiniões aí, tô sabendo. Esse é outro ponto, porque, cara, a gente até tava comentando aqui, como que é bizarro no futebol brasileiro a gente falar de um trabalho longevo, sendo que ele completou um ano só, né, o Zubeldia, no caso, né? E acho que todo torcedor São Paulino tá cansado de ouvir isso, né? Mas a gente tem ainda uma polarização muito grande, né? De anti-Zubeldia ou Zubeldia, eu te amo, meu pastor nunca nos faltará, né? E o meio termo da análise acaba se perdendo um pouco, né? Como qualquer discussão polarizada nesse país, né? E aí, você pegou uma época que você teve ali uma passagem ali do São Paulo numa quase queda. E aí, depois o Rogério, só pra completar, quem assumiu é o Dorival, né? Exato. Sim, o Dorival que o Dorival que assume, aí ele... Depois tem aquelas coisas que a gente discute até hoje. Não, vamos usar o Paulista para usar a base. Primeiro jogo joga com a base, perde pro São Bento, aí muda tudo de novo. Pressão de fora, de dentro do clube e tal. E de lá pra cá, você cobriu... Em todos esses anos que você cobriu o São Paulo trocou de técnico trocentas vezes, né? Trocentas vezes. Como que você vê essa questão, tendo coberto também outros clubes, dessa mudança tão frequente? Porque os trabalhos não se sustentam, né? Você pode até falar, porra, contrataram o técnico errado. Não era o cara pra vir. Mas a manutenção de um trabalho, pelo menos no Palmeiras, você vê que funciona, né? Em outros momentos, no Corinthians, no Santos, até no próprio São Paulo, né? Como é que foi pra você ver tanta troca de treinador? Às vezes era mais de um por ano, né? Sim, basta. Tem uma arte que é absurda, que é os técnicos que passaram pelos 3 rivais do Palmeiras na era Abel Ferreira. Acho que é o que resume um pouco dessa discussão. O Abel tem 4 anos e... Do outubro de 20 o Abel chegou no Palmeiras. Então tem mais de 4 anos. Vai bater 5 aí. 4 anos a mais aí, vê quantos técnicos passaram no Corinthians, no Santos e no São Paulo. Acho que é o resumo dessa discussão que a gente tá pra cá no São Paulo. Diniz já estava quando ele chega. Ele chega em 2019, né? O Diniz. Então, Diniz, Crespo, Rogério, Dorival, Carpini, Zubeldia, já vocês. E quanto não se gastou nisso aí? Sim, entreguei. O salário de um Abel já, né? Porra, muito mais. Muito mais. Ó, com o Abel é fácil falar isso porque o cara foi vencedor. Mas ele teve que ter o primeiro título para ser vencedor. E teve que ter alguém que bancasse quando surgiu a primeira instabilidade, ou grande, ou a primeira, a segunda, a terceira, até vir a ser campeão. Eu acho que é um filme que a gente cansou de ver repetido. Quantos anos você acompanha futebol? Putz, desde 91, sei lá. 92, com consciência, né? Mas o Arquibancada vai fazer 17. Ele jogou lá pra cima. Não, eu tinha 11 e 12, né? Consciência, né? Mas você já vê que ele... Deu uma segurada. Pela crina aqui, é charme. é um pouco mais... A luz dá a impressão que tá branco no cabelo. Mas o Arquibancada já vai fazer 18 anos já. É quase maioridade, né? Então, e nesses anos de Arquibancada tricolor, pô, quantos técnicos não passaram? Então, eu acho que é isso. É um filme que a gente vê se repetir não só no São Paulo. Acho que 90% dos clubes do futebol brasileiro, porque não se tem convicção ou se tem uma predileção por um perfil, por um escudo, por uma grife, por um nome, por uma marca. A onda é dos estrangeiros, então vamos nessa onda. A onda é ter veterano, vamos nessa onda. A onda é ter jovens, vamos na onda. Não tem... Deveria ser, pelos valores e pelas cifras e pelas milhões de pessoas que amam os clubes, deveria ter muito mais profissionalismo por trás das escolhas, mas a verdade é que, conhecendo um pouco o bastidor, a gente vê que falta muito para chegar ao nível de investimento e de paixão que as pessoas têm para a realidade do que de fato acontece. Então, eu acho que assim, se você tem, óbvio, não vai querer dar murro em ponta de faca, não tá dando certo, vou segurar porque tempo de trabalho vai resolver. Não é isso. É você entender o perfil do técnico que você contratou para o perfil do elenco que você tem nas mãos. Esse elenco poderia entregar muito mais do que está entregando com esse técnico? É uma pergunta para se fazer e para ponderar e para refletir. Se eu acho que sim, já é um sinal que, beleza, tem alguma coisa que está errada então. Se eu acho que não, o trabalho segue. Esse técnico que eu contratei, o perfil dele, está entregando o que ele prometeu que ia entregar? Porque não adianta eu gostar de futebol A e o técnico ser do perfil do futebol B. Aí tem que entender se o perfil do técnico... Só que aí é um erro de quem contratou. De avaliação.
O técnico que é pouco cobrado. Perfil. Exato. De quem contratou, pensou nessa avaliação. E olha que, pelo menos dizem que tiveram várias entrevistas, então não falta... Sim, análise. Candidatos. Não deveria faltar, né? Opções. Nem entrando especificamente no Zubeldia, mas eu acho que, pensando de uma forma mais macro, eu acho que são perguntas que poderiam ser feitas. Se a gente tiver insucesso... Porque, assim, são cenários que todo mundo pode prever. Ser eliminado no Paulista, a chance é maior ou menor? É a maior. Só um vai ser campeão do Paulista. Todos os outros vão ser eliminados. Os grandes e os pequenos. Tá, vamos cair no Paulista, a gente vai trocar de técnico? Não, se a gente tá vendo que o trabalho é decente, é bem feito, o São Paulo cai no Paulista por um pênalti mal marcado pro Palmeiras. 1-0. Tinha sido a última derrota anterior até essa derrota, coincidentemente, pro Palmeiras agora. Então assim, vai demitir todo mundo por causa disso? Se você for só no resultado, o São Paulo merece ser campeão sempre, óbvio. Mas não é só isso que pode balizar uma análise de um dirigente profissional. Eu entendo quem tenta segurar e sair dessa curva de demissão de técnicos. Qual é a leitura correta, justa do trabalho do Zubeldia no São Paulo nesse ano de 2025? É uma pergunta difícil de responder, porque esse é um assunto, como vários outros assuntos hoje, eu acho que quase todos, né, que são debatidos em rede social, que gera muita paixão, muito ódio, né, muita polêmica. As discussões, elas nunca são serenas, né? E eu tenho a minha opinião, e vou falar sobre isso no vídeo de hoje, depois do que vi ontem contra o Grêmio e do que tenho visto o São Paulo apresentar no ano. Eu acho que esse trabalho tá devendo. Mas vamos lá. Like do vídeo, se inscreve, ativa o sininho, vem com a gente rumo a 350 mil inscritos por aqui. Bom domingo pra todo mundo, domingo de rodada. Estou uniformizado hoje aqui de AG. Hoje é uma baita rodada, hein? Hoje tem clássico paulista, clássico carioca, clássico mineiro, clássico baiano. E você tem na casa do pagamento antecipado muitas opções para se divertir com responsabilidade, entendendo que isso não é investimento, isso é para brincar. É uma pequena partezinha aí que você pega para isso e acabou, beleza? Juízo sempre. Você que tem 18 anos ou mais e pode se divertir numa plataforma 100% autorizada, regulamentada a operar no Brasil. QR Code na tela, aponta a câmera do celular e vem para a G. Bom, vamos falar primeiro do que foi o jogo contra o Grêmio e depois eu quero uma análise um pouco mais, quero mergulhar numa análise um pouco mais abrangente do que está sendo o trabalho do Zubeldia, principalmente nesses 5 meses de temporada em 2025. Ontem o São Paulo venceu um jogo em que ele não foi brilhante, não foi, mas ele foi o time que buscou a vitória. Ele quis vencer mais o jogo do que o Grêmio. O Grêmio veio com as suas 2 linhas de 4. Olha, se a gente conseguir levar um empatezinho, tá show. O Grêmio faz um campeonato brasileiro muito decepcionante. Até agora, se você me perguntar do que eu vi do Grêmio, tá? Jorge, qual é o ponto positivo desse time? Eu sempre faço esse exercício, né? Eu acho que mostra bem quando as coisas não estão indo bem. Poxa, qual é o ponto positivo? O que tá funcionando nesse time? Olha, por mais que a situação seja ruim, a pontuação seja baixa, mas pô, tem alguma coisa aqui, né? Alguma perspectiva de futuro. Eu não vejo isso hoje no time do Grêmio. Não vejo nada de positivo, né? O Mano chegou para fazer um trabalho, aliás, toda solidariedade ao Mano pela perda familiar que o tirou ontem do jogo do Morumbis. O Mano chegou para fazer um trabalho de retirada do time de uma situação de risco iminente de rebaixamento. O trabalho do Quinteiros não deixou nada, pelo que a gente tá vendo. Então o Grêmio ontem foi o time que, opa, se a gente levar um empatezinho, tá bom. Quem martelou, quem buscou, quem teve volume, foi o São Paulo. Mas o volume, leia, entenda bem, eu não tô falando de um time extremamente criativo, não é isso. De um time que sabe o que fazer com a bola no pé, de um time que cria inúmeras chances claras. Não é isso que a gente vê no jogo do São Paulo. Mas ontem foi um time que transpirou. Ontem foi um time que quis vencer o jogo. Ontem foi um time que foi até o final tentando arrancar a virada na marra. E arrancou num lance muito discutível para mim, e eu vou entrar no assunto arbitragem já já. Então acho que esse é o mérito do São Paulo. E quando eu digo no início do vídeo que o trabalho do Zubeldia tá devendo, é exatamente por isso. É essa dificuldade que o São Paulo tem de ser criativo quando tem a bola do pé. Quando o adversário fala, joga aí. Aí o São Paulo fala, jogar? Como é que eu faço isso aqui? Essa é uma dificuldade do trabalho do Zubeldia. Mas vamos mostrar números do jogo ontem. Segundo o Flash Score, veja aí, 20 finalizações do São Paulo no jogo. 13 no primeiro tempo, 7 no segundo. Aí você vai falar, caramba, o time finalizou
20 vezes. Então esse time criou muitas oportunidades. Muitas finalizações eram chutes de longa distância, né? Chutes da entrada da área. Não é um time que o tempo todo tá colocando o seu atacante na cara do goleiro, né? Que o tempo todo tá saindo uma tabela, tá saindo uma infiltração. É o time que vai ali, sabe, na força, né? No abafa. Teve 61% de posse de bola. No primeiro tempo chegou a ter 67%. O Grêmio faz um gol logo cedo e aí o Grêmio, opa, agora mesmo é que nós vamos ficar aqui quietinho com as nossas duas linhas de 4. E o São Paulo lá tentando, martelando e enfim, né? É esse o panorama do jogo. Não me parece um jogo em que o São Paulo consiga sempre controlar o seu adversário com qualidade. Não, é aquele jogo assim, vamos lá. Sabe aquele discurso do o importante é o resultado? E eu quero entrar nesse assunto já já. Mas deixa eu lembrar você do Flash Score, o app que eu uso para as minhas análises, onde você vê aí as estatísticas nos meus vídeos. Me ajuda demais e ajuda você, torcedor, a acompanhar o seu time e acompanhar ligas do mundo inteiro. Com o melhor placar ao vivo do mundo, com estatísticas em tempo real. Agora tem as estatísticas individuais também dos jogadores. A galera pediu e a equipe do Flash Score prontamente atendeu. Baixa agora. Tem o link na descrição do vídeo para você baixar e me dar uma moralzona baixando pelo meu link. Mas não quer baixar lá? Tá bom. Vai na App Store ou na Play Store, procura pelo Flash Score e baixa agora. Beleza? Então, foi o São Paulo que sofreu ontem, né? Teve a lesão do Marcos Antônio. A gente não pode tirar alguns fatores aqui. O fator departamento médico é algo que está muito presente no trabalho do Zubeldia. Eu acho que é um atenuante. Eu não seria injusto de tirar isso aqui totalmente da análise. Tem uma lesão do Marcos Antônio com 10 minutos, aí entra o Pablo Maia, entra mal, gera o contra-ataque do gol do Grêmio, sai no intervalo. Aí você tem o Luca entrando e dando amplitude, dando velocidade, como ter ido bem o garoto, né? Como ter respondido bem. O Oscar vem para jogar de segundo volante e rende até um pouco melhor, né? Oscar aberto na esquerda. Zubeldia não é o melhor caminho. O Oscar é o cara entre linhas. É ali que ele joga, é ali que o jogo dele aparece, é ali que ele encontra os passes, é ali que ele vai render mais. Enfim. E o São Paulo dá uma melhorada no segundo tempo com essa saída do Pablo Maia. Se organiza um pouco mais, consegue um gol logo cedo na bola parada, continua insistindo muito mais do que o Grêmio, se arriscando um pouco mais do que o Grêmio, e aí tem o lance do pênalti e ele vira o jogo. Então, foi uma vitória muito suada do São Paulo. O São Paulo tem 2 vitórias no campeonato. Uma contra o Santos, que é um dos piores times da competição, tranquilamente, sim. Só não é pior que o Sport, né? Em desempenho, em futebol jogado e todos os outros fatores. E um Santos que quase empatou o jogo na última bola, não fosse a defesa do Rafael, que aliás ontem também fez algumas defesas importantes ali no segundo tempo, nas poucas chances realmente claras que o Grêmio teve. E ontem é uma vitória num lance de arbitragem discutível, para dizer o mínimo. Então, peço desculpas aí a quem pensa de outra forma, quem vai ficar irritadinho, chateadinho, mas é só uma opinião sobre o lance. E vai muito na linha de algo que eu costumo repetir aqui no canal. Gente, se qualquer contato no futebol for interpretado como faltoso, acabou. Pô, não vai ter jogo, o jogo não vai andar. Porque você vai ter que marcar falta a cada 5 segundos. Há o toque perna com perna dentro da área, há o toque, a raspa, toca o Camilo no Luciano, toca. Isso é evidente. Não vou brigar com a imagem. Agora, é um pontapé? É um toque que impede o Luciano de continuar na jogada? Existe força? Existe a vontade de derrubar, de tirar, sem disputa de bola, o atacante do São Paulo da jogada? Eu não enxergo esses elementos no lance. Eu não marcaria o pênalti. Não vi falta do Arboleda do Gemerson. Aliás, o Grêmio até reclama disso, né? Que no início do lance, na subida, o Arboleda teria feito. Eu não vejo falta nisso. Aliás, eu vi lance potencialmente para vermelho do Pablo Maia no primeiro tempo. Esse sim, no Dodge, né? E esse com potencial para vermelho. Apesar de não ver ali um gatilho, tá? Não ver um gatilho, não ver uma cotovelada. Mas é esse braço que fica no limite, né? Entre o apoio e a cotovelada. E vai no pescoço do jogador do Grêmio. Ali, eu não acho que tenha sido um crime não expulsar. Mas tem elementos para discutir uma expulsão. Agora, o lance do pênalti não é falta do Arboleda,
na subida, no início da jogada. Pra mim é uma subida normal também, né? Vejo um movimento ali de equilíbrio e tal, não tem largada, não tem nada. Pablo Maia até tem ali uma coisa de tirar o cara da jogada, no lance do primeiro tempo. No lance do Arboleda eu vejo diferente. E o toque do Camilo no Luciano, ele não impede o Luciano de continuar na jogada. Ele não é uma pancada, ele não é um pontapé. Eu não acho que é lance pra pênalti. Mas a arbitragem marcou o pênalti, o André Silva bateu, o São Paulo venceu o jogo. Não dá pra dizer que a vitória é injusta, olhando o que cada time fez no jogo. Se a gente entender que o pênalti foi mal marcado, aí a gente vai entrar no campo de justiça ou injustiça. Eu acho que foi mal marcado. Mas se a gente olhar produção, o time que finalizou 20 vezes, mesmo não sendo tantas finalizações claríssimas assim, mas esse time buscou mais. Esse time quis ganhar mais o jogo, que o Grêmio ganhou o jogo. Agora, com algumas dificuldades repetidas. E aí eu quero falar desse trabalho do Zubeldia. O São Paulo, quando o adversário chega e diz, joga aí, o São Paulo não tem ferramentas para fazer um jogo fluido. São Paulo é um time com muita dificuldade para ser dominante, para ser propositivo. Ó, eu sou o protagonista do jogo, daqui. Eu vou criar jogadas, eu vou fazer um jogo pensado. O São Paulo tem dificuldades para ser essa equipe. São Paulo é um time que responde muito melhor na base da velocidade, né? Na base do contragolpe, né? É assim que o São Paulo responde. Quando ele precisa ser o protagonista do jogo, ele tem dificuldades. E acho que isso é uma questão do trabalho do Zubeldia. E a gente vê muitas vezes um discurso para defender o trabalho do Zubeldia. Veja, eu não estou querendo comprar briga com ninguém, não. Mas é só uma discordância de ideias. Eu vejo muitas vezes um discurso que vai na seguinte linha. Hoje o importante é vencer. Não importava muito, assim, a maneira. O importante é ganhar. O importante é somar pontos, porque o São Paulo vinha numa situação muito delicada no campeonato, de uma série de empates, apenas uma vitória. E acho que a situação ainda é ruim. Por mais que o São Paulo tenha subido ali para o meio da tabela momentaneamente, mas foram muitos pontos perdidos. Há uma priorização nesse momento às Copas, e acho que o São Paulo precisa olhar para o exemplo do Atlético Mineiro de 2024 para ver exatamente o que não deve ser feito. Priorizar a Copa, tudo bem, isso é mais velho que andar para frente. No futebol, quantas equipes fazem isso? Não, vou priorizar a Libertadores, vou priorizar a Copa do Brasil, beleza. São Paulo ganhou a Copa do Brasil, inclusive, nessa priorização. Naquele ano, vamos priorizar a Sul-Americana e Copa do Brasil. Caiu na LDU, na Sul-Americana, e ganhou a Copa do Brasil. Beleza. Agora, você não pode fazer o que o Atlético fez. E o Atlético, no ano passado, teve muitas dificuldades. Fez um primeiro turno muito ruim, de pontuação muito baixa. Nós estamos na rodada 8. 8. A essa altura, no ano passado, o Atlético Mineiro, que tinha... Acho que é diferente do São Paulo, né? Aí o Juan Tresouza, até o clube divulgou uma foto do Juan ali no joelho direito, ali com algumas faixas ali e tudo, mas ele fez as atividades, o que é um bom sinal. O Juan ele ficou de fora da partida contra o Grêmio por conta de dores neste joelho, dores que começaram ali na partida, após a partida contra o Palmeiras, na rodada do Brasileirão, que o São Paulo no final de semana passado, no domingo, enfrentou o rival na Arena Barueri, no sintético da Arena Barueri. Ele tentou ir para o jogo contra o Libertad, conseguiu jogar 45 minutos, mas teve que ser substituído pelo Arboleda no intervalo. E aí ele ficou de fora das atividades ali prévias para pegar o Grêmio, mas hoje ele já treinou ali com os companheiros, e aí fica a expectativa, se nesta segunda-feira ele treinar ali normalmente, não apresentar mais sintomas de dor, não apresentar desconfortos, a expectativa é dele viajar para Pernambuco para fazer parte da delegação que vai enfrentar o Náutico. O Zubeldia até falou em coletiva que ele vai com aquilo que ele entender que é o melhor, respeitando as questões físicas. Então o Juan pode ser uma opção ali em meio a tantas que o São Paulo tem perdido nessas últimas rodadas. São várias contusões, vários problemas físicos. Então agora o São Paulo pode ter o retorno de um zagueiro que vinha sendo importante, principalmente fazendo dupla com o Alan Franco no time titular. Pra gente continuar trazendo meio que um boletim médico aqui, né? A gente a cada dia a gente tá descobrindo uma nova contusão que é possível para o novo jogador. Então o São Paulo tá num azar, né? Não é nem só o Zubeldia que tá levando os caras ao limite. Para vocês verem, é algo ali de energia que precisa ser retirada do estádio do Morumbi, renovar as energias, trazer energias boas, porque, rapaz, tá difícil. O Ferreirinha
Ferreirinha corre risco de não jogar mais antes da pausa pro Super Mundial de Clubes. O Ferreirinha, ele teve uma lesão na fáscia plantar do pé esquerdo. Até o departamento médico soube que foi uma lesão que ele já teve, inclusive no Grêmio, e por ele ter tido essa lesão agora novamente, é mais fácil você realizar o tratamento. É uma lesão que, de certa forma, é simples, mas será significativa de 3 semanas ali para ele ter condições de fato de voltar a atuar. E essas 3 semanas vão culminar basicamente, né, nesses próximos jogos, nesses próximos 6 jogos que o São Paulo tem disponíveis. Até ele poderia fazer uma força para voltar contra o Vasco, mas o São Paulo vai deixar o Ferreirinha de molho para ele cuidar totalmente dessa contusão. Ele ficou de fora da partida contra o Grêmio, até a gente trouxe a informação com exclusividade que as chances dele ficar de fora eram grandes, mas a gente tinha de desgaste, não dessa contusão. E aí depois o São Paulo foi e atualizou de fato com essa lesão do Ferreirinha. E aí a gente traz agora a informação de que o Ferreirinha não deve atuar no São Paulo antes do Super Mundial de Clubes. Então ele vai perder aí os próximos 5 jogos do São Paulo contra Náutico, Mirassol, também não joga contra o Tajeres, nem contra o Bahia e dificilmente contra o Vasco. Também o Vasco seria o confronto ali que vai encerrar essa maratoninha de 5 jogos do São Paulo. E aí vai ter a pausa para o Super Mundial de Clubes. Depois do jogo contra o Vasco, serão 10 dias de folgas para os jogadores. Se reapresentam no dia 23 para fazer a intertemporada no CT da Barra Funda. E aí vão ter os jogos treinos, possivelmente amistosos no estádio do Morumbi. O São Paulo ainda está fechando essas questões de jogos, treinos e amistosos, mas o São Paulo não vai viajar ou não vai fazer grandes amistosos ou amistosos abertos ao público, vai ficar restringido ali mesmo e focado 100% na sua preparação. E aí a expectativa é nessa preparação já ter o Ferreirinha disponível com o elenco para ele poder fazer todos esses trabalhos, tá? Então o Ferreirinha fora, não joga mais os 5 próximos jogos do São Paulo, é mais um desfalque do tricolor paulista. E o Marcos Antônio preocupa para a sequência da temporada, como é que foi essa contusão? Ele se reapresentou também com o elenco neste domingo. E aí, tanto ele quanto o Luca não fizeram os exames médicos. O Marcos Antônio, até o São Paulo trouxe, o Marcos Antônio que foi substituído no primeiro tempo ainda, né, com 6 minutos, ele já sentiu fortes dores na região posterior da coxa esquerda, ele ficou num tratamento intensivo no Refis Plus, e aí na segunda-feira ele vai ser levado para realizar exames médicos para ver se houve contusão no local e qual que é essa gravidade. A impressão das pessoas com que a gente conversou ali do São Paulo é de que de fato ele tenha tido uma lesão na parte posterior da coxa, e aí uma lesão mais simples já o tiraria de pelo menos 2 semanas. Então seria mais um jogador que desfalcaria o São Paulo nesses próximos jogos. Ele poderia ter condições de enfrentar o Vasco no dia 12 de julho, caso de fato seja uma lesão de um grau um pouco mais simples, mas terão que ser feitos esses exames. Ele já fez um tratamento intensivo, e aí só nessa segunda-feira que vão ser realizados os exames para ver realmente a gravidade dessa contusão, mas, né, ao que tudo indica, dificilmente ele vai ter condições, no melhor cenário possível, que sejam somente dores na parte posterior da coxa. Se for só dores, menos mal, mas dificilmente ele vai ter condições de enfrentar o Náutico nessa terça-feira. Mais um desfalque do São Paulo para essa sequência de 5 jogos. Rapaz, ó, 1, 2, 3, bate na madeira, acenda um incenso, faça alguma... Joguem sal grosso no CT, no Morumbi, porque de fato, realmente, a situação física dos atletas, e não me venha com um balela de que o Zubeldia tá levando ali todo mundo no limite, que até o Luca agora também teve problema, vários jogadores que sequer estavam jogando estão tendo problemas, então não é só o desgaste físico, é também algo espiritual. Se fechar o vídeo de hoje, Oscar na pré-lista de convocados para a seleção brasileira. Carlo Ancelotti, né, vai ser o novo comandante da seleção brasileira. E aí, com a ajuda, né, do Rodrigo Caetano, do Juan, aquele ex-zagueiro, né, o Ancelotti fez uma lista enorme, aquela pré-lista que tem, todo mundo, basicamente. E aí, a Priscila Senhorães, lá da TNT Sports, trouxe a informação de que o Oscar está na pré-lista. Inclusive, vários veículos divulgaram, né, alguns nomes que estariam na pré-lista.
Por exemplo, o Neymar do Santos está na pré-lista do Ancelotti. Lembrando, tá, gente? É uma lista, assim, ó, com quase 70 nomes, basicamente. Então, ainda vai ter, né, aquela lista oficial que vai ser divulgada no dia 26. Aí tem do Flamengo tem 6, por exemplo. Tem Danilo, Wesley, Léo Ortiz, Alexandre, Gerson, Pedro, que também estão convocados, estão nessa lista. Tem também o Fabrício Bruno, zagueiro que atualmente está no Cruzeiro, que passou recentemente também pelo Flamengo. A possibilidade do Lucas Moura e do Lucas Moura não, do Alisson. O Lucas Moura tá fora, rapaz. Do Alisson está nessa pré-lista porque essa pré-lista ela foi basicamente uma continuidade do trabalho do Dorival. Porque era uma pré-lista que, se a gente for olhar todos os nomes, cara, ninguém ali, não houve nenhum absurdo de alguém de fora na pré-lista da CBF. Então, a tendência é de seguir essa pré-lista, mas no dia 26 ali, fazer ali alguns cortes e tal, para ter os 23 convocados. Mas, até o entorno do Oscar, com o que eu pude conversar, não acreditam para o dia 26 ainda uma convocação. O Oscar está focado totalmente em voltar a estar 100% com o São Paulo, ter uma continuidade, jogar bem com a camisa do São Paulo, para quem sabe aí sim depois ver uma convocação. Não há hoje um otimismo para o Oscar ser convocado na próxima convocação da Seleção Brasileira, que vai ser no próximo dia 26, já com o Ancelotti no comando. Então, tá na pré-lista? Tá na pré-lista. Tá no radar? Está no radar. Vai ser observado? Com certeza. Convocado? Bem mais difícil. Não há essa expectativa neste momento por parte do pessoal que trabalha com o Oscar. Mas o retorno do Oscar ao futebol brasileiro, principalmente para o São Paulo, tem também como objetivo que ele volte a ser convocado para a Seleção Brasileira e esteja na convocação da Copa do Mundo em 2026. É um dos objetivos do Oscar. O Oscar quer voltar bem, quer ser protagonista com o São Paulo, campeão com o São Paulo, reconquistar a torcida e aí, fazendo tudo isso de brinde, ser convocado para a próxima Copa do Mundo é um desejo e muito do jogador do camisa 8, que foi titular ontem com a camisa do São Paulo. Acho que foi bem, né? Começou ali como meia pela esquerda, cortando para o meio, tendo liberdade, depois atuou um pouco mais como um segundo volante ali ao lado do Alisson. Gostei das atuações, tanto contra o Libertad, contra o Grêmio, gostei das atuações do Oscar, acho que ele foi muito bem, não sei o que vocês acharam. Combinado? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Terminamos aqui a nossa maratona do Domingão, no fim de semana, né? Sábado e domingo, vídeo 7 horas da manhã. Sábado e domingo, vídeo para membros ao meio-dia. Sábado e domingo, vídeo 5 horas. Sabadão, pré e pós-jogo. E aí agora a gente encerra essa mini maratona deste fim de semana. Mas amanhã tem vídeo novo, a partir das 7 horas da manhã. Trarei mais informações sobre o nosso tricolor paulista. Conto com a sua inscrição, com o seu like, com o seu hype. Dá uma olhadinha ali no Seja Membro. É a forma que você tem de ter ainda mais conteúdos exclusivos aqui, com qualidade, com credibilidade, tentando sempre manter a informação como o centro de tudo, e não hype, e não like. Mas aí, caso você queira colaborar com o crescimento aqui do nosso canal, melhorar o estúdio, melhorar o equipamento, para a gente poder trazer cada vez mais conteúdo para vocês, tem aqui o Seja Membro e você pode ter um conteúdo exclusivo comigo. Fechou? Bom domingão para todo mundo aí, aproveitem o domingão, até a próxima. O São Paulo pretende anunciar nos próximos dias mais um patrocínio agora pro Omoplata no lugar da Viva Sorte. O contrato com Viva Sorte foi rescindido recentemente e causou uma perda de mais ou menos 18 milhões de reais ao tricolor. Importante contar que o São Paulo deve levar o caso à justiça pelo fato de a Viva Sorte ter alterado a razão social e seu objetivo. Ela fecha com o São Paulo como uma empresa de capitalização, mas depois se torna uma casa de apostas, criando uma concorrência com a Superbet, que é a patrocinadora atual. Pois bem, a novidade do tricolor vem agora. São Paulo tem negociações avançadas com uma empresa do ramo farmacêutico para ocupar o mesmo espaço do Viva Sorte e para pagar cifras parecidas àquele acordo de 18 milhões de reais por temporada. Assim que esse anúncio for feito e o acordo finalizado, São Paulo vai ter apenas um espaço importante no seu uniforme, o espaço da manga, que está reservado desde a temporada passada para um banco.
Já havia contado para vocês sobre as tratativas antigas do São Paulo com o Magnum Bank. O presidente Júlio Casares recebeu uma outra oferta e tentou alavancar essa outra oferta com o objetivo de trazer mais dinheiro ao clube. A gente deve ter novidades em relação ao banco digital, com o qual o São Paulo terá parceria nos próximos 40 dias.